Oi, gente, tudo bom? Sou a professora Lenice e hoje eu estou aqui com duas convidadas, a professora Valdenei, parente, foi nossa professora durante muitos anos, é aposentada, é a nossa convidada especial aqui, e a outra convidada especial, a professora Enimar, as duas, uma da ativa e outra, né, que foi professora aqui, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o que motivou, né? Primeiro a gente vai apresentar as duas, eu gostaria que elas se apresentassem, uma breve apresentação pessoal, né? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios de ser economista aqui no Brasil e em especial aqui na nossa região, tá bom? Então vamos começar pela professora Valdenei. Bom dia, professora. Bom dia, eu sou a professora Valdenei Parente e dei aula aqui na universidade durante muitos anos e tenho mestrado em desenvolvimento, agricultura e sociedade, feita no CPDA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e um curso de doutorado em economia aplicada para a Universidade de Valência. E aqui trabalhei e aproveito a oportunidade para dizer da minha satisfação de estar aqui reunido com os colegas de departamento, professora Lenice, Enimar, e dizer que é uma alegria muito grande participar dessa nossa conversa. Obrigada, professora. Bom dia a todos. Parabéns pelo nosso dia, né? Eu sou a professora Enimar Janenhausen. Eu sou graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o mestrado em Economia pela Universidade Federal da Paraíba e o doutorado em Economia de Empresas pela Universidade Católica de Brasília. Sou natural do Rio de Janeiro, mas já estou há muitos anos fora do meu estado, né? Me considero, assim, do Brasil, vários lugares por onde eu já passei, né? Já morei. E eu estou em Manaus, né? Eu vim para o FAM, do Departamento de Economia, né? Em 2009. Então, esse ano eu completo 15 anos de UFAM, né? Departamento de Economia. E, então, assim, debutando, né? Digamos assim, já são 15 anos, né? Então, e tive, né, o privilégio de trabalhar com a professora Valdenei num projeto, principalmente projeto de extensão que a professora Valdenei ela coordenava, né? E também já temos uma convivência, né? Já estamos juntas aqui há um certo tempo, né, professora Lenice? Eu sou a professora Lenice, tenho graduação na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro, assim como a professora Enimar, eu também sou do Rio de Janeiro, mas a minha família é toda aqui amazonense. Então, apesar de ter vivido a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro, quando eu terminei a faculdade, eu ingressei no mestrado, fiz o mesmo lugar que a professora Valdenei, lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, mesmo mestrado, a gente tem as mesmas referências em desenvolvimento agrícola. E depois vim para Manaus, estou aqui há 30 anos, completa agora em julho de 2024, 30 anos na docência, 30 anos de UFAM, 30 anos de Manaus. Casei, tenho minhas filhas aqui, consegui fazer o doutorado recentemente, mais em administração, pela Federal de Minas, e hoje a gente foi convidado para fazer esse especial para as mulheres, dedicado a vocês, tá? Bom, então, dada essa apresentação inicial, eu queria que as duas me falassem um pouquinho o que motivou vocês, assim, o que levou vocês a ser economista, primeira coisa, e depois, né, a gente fala um pouquinho das nossas dificuldades como mulher economista, professora, né, aqui. Bom, eu, na verdade, quando eu fiz o vestibular para economia, eu não pretendia ser economista.
eu fui levada a fazer, né, o curso, porque naquela época estava em implantação aqui o Distrito Industrial. Então, todo mundo falava que o Distrito Industrial era o mercado de trabalho para a economia. Sério. Então, isso me levou a fazer economia, porque o que eu gostaria de fazer seria letras. Eu gostava muito, tinha muita afinidade com português, com latim, com francês, etc. Mas fui para economia. Mas não me arrependi, sabe? É uma profissão que te dá uma visão da realidade, sabe? Que te faz entender porque muitas coisas acontecem na área econômica, sabe? No mercado, preços, desenvolvimento, então te dá uma visão muito boa sobre essa realidade. Então eu não me arrependi, me especializei nessa área de economia e principalmente eu sempre trabalhei com desenvolvimento rural, com a economia da pesca, economia da agricultura familiar. A minha dissertação de mestrado foi sobre a economia da pesca. A minha tese de doutorado foi sobre a agricultura familiar ribeirinha, a economia da agricultura familiar ribeirinha. Então, eu desenvolvi vários trabalhos, participei de várias pesquisas, tudo nessa área de economia rural, de desenvolvimento rural. Então, não me arrependi, é um bom curso, né, que a gente tem que estar estudando o tempo todo, se aprofundando, assim como todas as profissões. Né? Temos que nos aprofundar e estar constantemente estudando. Então é isso, minha experiência em termos gerais, né, é essa. A professora Valdenei, eu lembro que participou de vários projetos, né, ligados às potencialidades regionais, né, me lembro, junto com outros professores aqui. Então foi uma pessoa muito ativa, né, sempre foi muito, trabalhou muito em projeto de extensão, a vida inteira fez, a gente, né, projeto de extensão, PIBIC, orientou vários trabalhos, uma pessoa muito ativa, muito participativa, foi coordenadora de monografia, que é uma parte complicada, né? Coordenar monografia durante anos, foi professora de técnica de pesquisa, né? Fui coordenadora do curso. Foi coordenadora de curso. Então, uma pessoa que participou em todas as áreas aqui, né? E toda a vida fez trabalhos em economia mesmo, né? Foi sempre uma pessoa que trabalhou, não, fiz uma coisa assim, não, foi sempre na área de economia, quer dizer, toda a sua vida, todo o retorno que teve para você, né, em termos monetários, tudinhos, todo foi devido à sua atuação como professora e economista, né? Uma vez que ela participou de vários projetos, né, demandados por instituições, né? É verdade. Então teve pela Suframa, pelo IBAMA, Provárzia, pela Fundação Getúlio Vargas. Então participei assim intensamente nesses projetos de desenvolvimento e geralmente voltados para a área rural, desenvolvimento rural. A nossa única representante veio para trabalhar no polo industrial, mas acabou ficando no desenvolvimento regional e planejamento agrícola, né? Planejamento que você trabalhou uma época na CEPA, Comissão né? Estadual de Planejamento Agrícola. Para mim foi uma escola, sabe? Porque eu fiquei muitos anos também trabalhando na CEPA, porque era uma instituição com um trabalho muito dinâmico na área de a CEPA equivaleria a que instituição? Ao IDAN, não? Não, era a CEPRO, Secretaria de Produção Rural. Equivaleria a CEPRO. Lá nós desenvolvemos vários projetos, como, por exemplo, o Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado, PDRI, né, com financiamento do Banco Mundial, que foi um trabalho assim, excelente, muito bem feito tecnicamente, porque nós tivemos assessoria dos técnicos do Banco Mundial que vieram para cá trabalhar conosco. Foi um trabalho
muito interessante, aprendemos muito também. Como avaliar, analisar a viabilidade econômica, O tudo planejamento, acompanhamento, avaliação, todas as fases no processo de de planejamento. gestão. Então, A CEPA foi antes ou foi concomitante com a UFAM? não, a CEPA foi antes. Foi antes. Aí depois veio a questão política, muita ingerência política na CEPA. E aí nós começamos a procurar outras instituições. Aí foi quando eu vim para a UFAM. Né? E outros colegas também foram para a UFAM e outras instituições. Quer dizer, tu teve uma experiência institucional diferente de professor, como Isso. profissional mesmo, economista, né, na área do desenvolvimento rural. E depois veio para a UFAM trabalhar, já veio com essa bagagem, né? Já veio com uma bagagem de gestão, planejamento, Isso. e deve ter ajudado muito, né? Foi assim como eu digo sempre, foi uma escola. Aprendi muito. Nós fazíamos muito debate, pessoal de fora, porque a CEPA era um Sistema Nacional de Planejamento Agrícola. Era o que tinha de bom Eu lembro. na época do governo militar. Né? Sim. Então, Ela ainda existe em alguns lugares. E ainda existe em alguns. E aí isso Com foi, este nome. Com esse nome. Com este nome. Eu sei que uma amiga minha do Sul, ela aposentou pela CEPA de Santa Catarina. Isso, Ainda no Nordeste ainda tem. Ainda tem também. Pois é, então foi assim. Era um Sistema Nacional de Planejamento Agrícola, com CEPAs em todos os estados, e em cada região tinha uma CEPA regional, que agregava e discutia todos os trabalhos a nível regional, e esses trabalhos eram enviados para Brasília, para o Ministério da Agricultura, e lá eram feitas políticas públicas em cima desses diagnósticos que as CEPAs faziam para a agricultura familiar. Era pequena produção naquela época, a gente falava. Sim. Pequena produção rural. Então foi assim, maravilhoso. Aí depois vim para cá, para o UFAM, e continuei nas minhas pesquisas na área rural. Participei do PIRA, né, que era o Programa Integrado de Recursos Aquáticos e da Várzea. Aí eram professores da área de biologia, de economia, de sociologia, era multidisciplinar. E nós fazíamos pesquisa nos beiradões do rio Amazonas, né? Depois fizemos também o Provárzea, uma pesquisa que vinha desde da Ilha do Marajó até Tabatinga, ao longo do rio Amazonas. Mas era mais sobre pesca, né? Economia da pesca. Então foi assim, é muito dinâmico, né, esse trabalho da agricultura familiar, porque você aprende muito com eles, você começa a dar valor mais para a importância que eles têm, de abastecimento alimentar, porque nós sabemos que os alimentos, eles provêm mais da agricultura familiar. Sim. Porque o agronegócio produz mais para exportação. Então, eles ficavam assim, eu sempre colocava para eles: vocês não sabem a importância que vocês têm na economia, lá, os agricultores, né? Vocês são muito importantes. E eles ficavam assim, eu não sabia que eu era tão importante, vocês são importantes. Isso, a autoestima deles, ela para cima, né? Eu acho que por isso é a importância da mulher, por exemplo, economista nessa área. Porque você vê a importância das pessoas como protagonista desse processo de desenvolvimento. Um olhar diferenciado. Diferenciado. Então, eles têm aquela agricultura familiar, por exemplo, o pessoal da área rural, eles têm um respeito pela mulher economista, sabe? Porque eles sabem que está alocando recursos, está vendo a questão da produção, da produtividade, da mão de obra, né, das dificuldades que eles têm, como aumentar a produtividade considerando a questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Então, para eles, isso assim, eles ficam admirados de ver, sabe? Então, eu acho que é muito gratificante
esse papel da mulher economista nesse processo. O olhar de dela desenvolvimento. diferenciado. Tem uma sensibilidade diferente do que Uma o lucro, do empatia, que o que... uma empatia, uma solidariedade, né, muito grande que eles veem na gente. Eles veem assim, como se fosse uma aliada deles. Então isso é muito interessante. E aí, professora? Bem, começando, né, pela a questão de como eu decidi pelo curso, né? Interessante que eu ainda era bem jovem, né? Estava na 7ª série do primeiro grau, olha só, naquela época, 7ª série do primeiro grau, uma aula de história, e o professor de história, ele era excelente, né? E ele, nessa aula, começou a falar sobre alguns pensadores econômicos, né, da economia, e também a apresentar alguns elementos, alguns pontos que me fizeram, né, pensar, né, por que isso acontece, né? A questão da terra, né? Como assim? Porque alguns têm terra, outros não têm, né? Então esses questionamentos, uma menina lá na 7ª série e tal, numa época que ainda não tinha o Google, né, para você ficar fazendo esses questionamentos e tal. E aí eu comecei a ter essa curiosidade sobre a economia, ciências econômicas. Só que era uma escola, embora fosse particular, né, lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, onde eu morava, assim, nós não tínhamos na época o que os jovens hoje em dia têm, né? Que é essa coisa de você buscar na internet o que é o curso. Acesso à informação tão fácil. Exatamente, de ciências econômicas, ou ter grupos, professores que às vezes fazem os seus projetos de extensão que vão até as instituições, né? E como a professora Lenice já fez, né, inclusive, que é o curso de Ciências Econômicas e tal. Mas mesmo assim, né, eu fiquei tentada, né, não, vou fazer esse curso. Só que eu não tinha, como eu coloquei, todas essas informações que hoje em dia é muito mais fácil você obter, né? E muito menos, assim, as universidades. Né? Eu sabia o FRJ, uma das melhores do Rio de Janeiro. Mas daqui que eu cheguei até lá, e como? Isso está aberto para mim? Quantos anos eu tinha na época? Uns 16 anos de idade, né? E foi quando eu fiz o vestibular, mas na época também eu fiquei um pouco na dúvida entre economia e psicologia. Também me atraía, né? E aí, não, vou tentar economia e se eu não gostar do curso, eu paro e vou tentar psicologia. Mas eu gostei, né? Mesmo aquelas disciplinas, primeiro período, na minha época tinha aquelas disciplinas básicas, né? Que alunos de outros cursos também faziam, né? Introdução à economia, filosofia, língua portuguesa na época também, né? Mas assim, eu fui pegando gosto, né? E fui me identificando com o curso, vi que o curso não era assim, era um curso que ele requeria muita leitura, muita dedicação, né? Até hoje é assim, tá? E uma coisa também que tinha, que eu vejo os alunos hoje em dia têm essa ânsia, né? Questão prática e prática, né? Que eu via, poxa, o pessoal fica muita teoria, por que eu vou ficar falando da teoria clássica, né? Ou trabalhando essa microeconomia, né, clássica e tal. Mas assim, eu acho que isso, e era o meu questionamento também na época, né? Às vezes eu olhava, poxa, e aí? Como é que a gente vai aplicar? Mas é porque também faltava, porque é aquela coisa do você não é tão madura assim para entender certas coisas do tipo. Ali, aqui no nosso curso, essa base teórica você precisa ter para entender e explicar o que está acontecendo na realidade. E isso é só com o passar do tempo, você amadurecendo, né, mais maduro, e é claro, com algumas outras disciplinas, né? Então você vai construindo isso, você vai tendo essa visão, né? Então, assim, dentro ainda da instituição, que aí o que acontece? Eu já estava morando em Natal, na UFRN, eu comecei a me interessar pela pesquisa, porque uma professora
de História Econômica, História Econômica Geral, ela estava desenvolvendo um projeto de pesquisa que era sobre o trabalho escravo no Brasil. E aí eu, com outros colegas, começamos a trabalhar com ela, né, nessa pesquisa. Então eu gostava muito. Já na faculdade. Exatamente, na graduação. Então eu gostava muito, para mim não era sacrifício nenhum passar horas dentro de uma biblioteca, Sim. né, trabalhando, e inclusive nós consultávamos aqueles jornais antigos, então tinha que ter o equipamento, né, e lendo aquilo e anotando. Para mim não era nenhum sacrifício, eu gostava daquilo, né, enquanto para alguns colegas poderia ser é claro, eu só consegui me manter nessa pesquisa e passar horas ali dentro da instituição porque eu recebia uma bolsa de pesquisa, né. Caso contrário, claro, eu teria que ter ido, como acontece com muitos, buscar uma outra atividade, né, no mercado e tal. Então, assim, a partir dali, eu comecei a ter esse maior contato, né, com a questão da pesquisa, vida acadêmica, e eu comecei a gostar, né, dali de dentro, da academia. E eu nunca me vi, assim, um banco central, por exemplo, né, trabalhando num Banco do Brasil, ou numa empresa. Exatamente. Então, assim, não, eu gosto de estar aqui dentro, né, e da atividade docente, né. Então, assim, também, naquela época, a gente não tinha muita ideia, tá, mas o que eu preciso fazer para estar aqui dentro, né? E aí eu fui buscando informações. Então, além da graduação, é claro, mais alguns anos no mestrado, e dependendo depois do doutorado. E aí você fez o mestrado logo? O que aconteceu foi o seguinte, infelizmente, aí como eu falei, eu ingressei na universidade com 17 anos de idade, né, concluí com 22 anos por aí, só que infelizmente, quando eu estava me preparando, inclusive essa professora, ela tinha feito o doutorado dela na Alemanha, e a gente estava providenciando, eu e algumas colegas, né, que ela tinham contatos e tal, para a gente fazer o curso fora do país, na Alemanha, providenciando o alemão, estudando um pouco, só que infelizmente meu pai faleceu nesse período. E foi uma época, assim, eu já tinha concluído a graduação, né, mas foi uma época muito difícil, tive que dar um apoio à minha mãe, ao meu irmão que era jovem ainda, né, criança, e o que acontece? Eu não consegui sair de Natal naquela época para fazer o meu mestrado. Então eu tive que trabalhar, o trabalho que na época, inclusive durante a graduação, eu tinha prestado concurso para secretária de administração, sempre também, eu quero saber como é que, né, são essas provas, né, o que eles perguntam. E na época ainda da graduação eu fiz um concurso para economista na secretaria de administração. Eu fui aprovada, mas não nas primeiras colocações, se eu não me engano, 10º e alguma coisa, não, 10ª colocação, 20ª, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu de certa forma na época tinha também alguma esperança de ser chamada, né, ia ser algum lugar, secretária de administração. Como economista, né, ok, tá? Mesmo tendo esse olhar para a vida acadêmica. Só que não me chamaram, meu pai faleceu e eu precisei ficar um tempo trabalhando, a renda caiu bastante, e para dar um apoio também em casa, não apenas financeiro, como emocional. Então, na época, eu fazia um curso de francês com uma colega, e ela sabia que eu tinha passado no concurso, né? Ela falou, olha, enquanto você não for chamada, né, estão precisando de uma pessoa, tinha um cargo comissionado, os cargos comissionados, né, na Procuradoria-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Era o C3, um cargo comissionado, né? Tudo bem. E aí eu fui, né? Então eu trabalhava naquela época analisando prestações de contas, carta-convites, né? Coisas do tipo. E, assim, um trabalho para mim na época foi muito interessante, eu aprendi, era algo novo para mim, né? Aí, mais interessante é porque eu saí da academia, né, e fui uma outra realidade,
e ajudou bastante, auxiliou bastante a parte financeira, né? Eu ajudava em casa e tal. Só que eu confesso também que com o passar do tempo, né, 1 ano, 2 anos, aquilo ali para mim ficou um pouco assim, eu não via novidades, né? Não tinha algo novo. E de certa forma eu me afastei um pouco da economia, não estava estudando como antes, né? Então o que acontece, que aconteceu, foi também uma época que pediram o meu carro, né? Eu entreguei e aí eu fui convocada, eu fui convidada, né? A ser tipo professora voluntária do tipo no interior do Rio Grande do Norte, né? Eu fui. Só que eu confesso que quando eu cheguei, eu olhei assim, poxa, eu fiquei muito tempo afastada da academia. E eu senti falta, né, daquela coisa do estudo que eu vinha fazendo antes, quando eu estava na academia. Então, para dar aula, eu falei, não, eu tenho que fazer um mestrado, né? E foi numa época que a situação em casa já estava melhor. E foi quando a minha mãe falou, olha, você pode agora seguir, né? Pode procurar fazer o seu mestrado, que as coisas estão bem aqui em casa. E eu reparei que realmente estava então assim. Eu demorei um pouco a ingressar no mestrado, justamente por isso. Teve esse período que eu tive que Estudar. dar esse apoio em casa, né? Então, trabalhar um pouco fora da área. E eu digo assim, foi ótimo e essa experiência lá, um trabalho, né? Auxiliou bastante financeiramente também e tal. Mas eu não estava satisfeita, não estava feliz. Eu sentia falta disso que a gente tem na academia, dessa vivência, dessas novidades. Você está envolvida sempre com pesquisas e estudando, vem um assunto novo, né? Na minha época a gente não falava em economia comportamental, não tinha na minha grade, né? A disciplina da professora Lenice, que é de análise de conjuntura, que é super interessante. Ou não se discutia a questão ambiental, como já tem na nossa grade atualmente, né? Então, assim, é tudo muito dinâmico. A ciência é dinâmica. Então, foi aí que foi quando, aí, não lembro agora o ano, 1990, se eu não me engano, exato. Aí sim, que eu fiz a seleção para o mestrado. Primeiro para Campina Grande, o UFPB, mas fui para Campina Grande, que era em economia política. Fui aprovada, mas abriram também um em João Pessoa, o mestrado estava iniciando, e eu fiz também para João Pessoa. E também fui aprovada. E nos dois tinha bolsa. E eu optei pelo de João Pessoa, né? Então, de lá para cá... Era economia mesmo? Economia, né? Então, de lá para cá, né, eu fui sempre... entrei e daí não saí mesmo da área acadêmica, né? Só que quando eu concluí o mestrado em João Pessoa, antes da defesa, né, eu fui professora substituta na UFPB, né? E depois que terminou o meu contrato, então tive propostas para ministrar, para ingressar em algumas faculdades privadas, uma em Natal, né? E uma outra que foi em Aracaju. Então, era uma instituição particular também. E aí eu fui para Aracaju, né? E lá em Sergipe, né, eu ministrava aulas para os cursos de economia, direito e turismo. Foi aí também que eu tive contato com essa parte da economia do turismo. Eu achei muito interessante, né? O pessoal do curso de turismo, eu ministrava introdução à economia para eles, né? E no curso de direito, introdução à economia, né? A primeira pergunta deles é: vai ter muito cálculo? Né? Ficavam apavorados, né? Inclusive alguns alunos achavam que a economia era uma disciplina de ciências exatas, né? Eu não, pessoal, não é exatas, né? É ciências sociais, né? Então, assim, depois dessa experiência em Aracaju, foi onde eu conheci meu marido, que também era professor. Nós fomos para Salvador, né? Trabalhar em Salvador, uma instituição também privada em Salvador, e eu buscando já o doutorado. Só que na época, na UFBA,
ainda não existia o doutorado em economia. Então, o que mais se aproximava assim, de mim, administração e sociologia, foi quando eu comecei a fazer algumas disciplinas como aula especial na administração, já para ir conhecendo, tendo contato com os professores, né? E também lá em ciências sociais, né? Nas ciências sociais, as disciplinas de sociologia do trabalho, né? Muito interessantes, com excelentes professores, e uma discussão um pouco diferente, né, da economia do trabalho, mas que se complementam ao mesmo Sim. tempo, né? E na administração, principalmente essa parte de economia solidária, que eu comecei a ver mais, né? E me interessar também. E lá em Salvador, eu fiz também a seleção fui substituta na UFBA, né? Na instituição privada não dava aula para economia, que economia não tinha, nessa instituição que eu dava aula, não tinha economia em Salvador, né? Nessa instituição. Mas eu ministrava para o pessoal da comunicação, outros cursos, né? Principalmente comunicação social, né? E também interessante ter esse contato com as outras áreas, né? E a economia, quando a gente vai ministrar a disciplina para eles, né? E aí também a gente aprende e traz também para a nossa área essas novas experiências, né? Só que aí depois que terminou lá o contrato na UFBA, foi aí que eu vim para Manaus. Primeiro o meu marido, que ele fez o concurso aqui na UFAM, né, numa outra área, outro departamento, não é de economia. E quando ele fez a seleção, passou um tempinho para ser chamado, foi quando eu vim fazer também o concurso, né? Fui aprovada, fiquei em segundo lugar, né? E fiquei aguardando ser chamado. Ele foi chamado primeiro. E quando aí vim, né, para cá, nós viemos, ele assumiu e eu não fui convocada. Mas interessante que assim que eu cheguei aqui, uns 2 meses depois, 3 por aí, quando ele estava aqui, nós estávamos aqui, ele já havia assumido, eu recebi um e-mail, né, que eu pensei antes que fosse algum spam, quer dizer, algum vírus, coisa do tipo, né? E era um e-mail da Embrapa de um concurso que eu havia feito em Salvador ainda, né, para técnico de nível superior, né, para PID, Amazônia Ocidental, e estavam me chamando para assumir essa vaga na Embrapa, né, e eu fiz como economista. Só que, além de economistas, administradores também puderam fazer, pessoas de outras áreas, né? E eu fui aprovada. Então é o que eu costumo dizer para os nossos alunos também, né? Muitas vezes eles dizem, não tem concurso para a nossa área. Então eu falei, olha, às vezes você não vai encontrar lá economista, vaga para economista, mas você tem que prestar atenção no edital que você vê, eu posso fazer, como economista eu posso fazer. Então assim, o concurso da Embrapa, e eles estavam me procurando para me chamar, né? Convocar, para eu assumir. Só que era em Corumbá. Já estava aqui em Manaus, Mato Grosso do Sul. tudo. Eu estava aqui em Manaus, né? Mas não tinha sido chamada pelo UFA. E o salário muito bom. Muito bom. Muito superior ao nosso, né? E aí o meu marido ele falou, olha, vai lá ver, né? Veja a possibilidade, se você gostar, né? E como vai ser e tal. Eu fui, né? Para ver como é que ia ser e também conhecer, ver se havia possibilidade de ficar lá e vir aqui de vez em quando e tal. Só que o que acontece? Quando eu estava lá, acho que 2 meses depois, me chamaram aqui, né? E eu vou ser sincera, eu vou confessar. Eu estava sentindo, mesmo lá na Embrapa, terminava o expediente que nós entrávamos, né, marcávamos ponto, tinha horário todo mundo. Não tinha essa de você ser o pesquisador, né, prêmio Nobel, não sei das quantas, ou o seu um simples secretário, que todo mundo marcava ponto. Então, entrava, o horário saía às 17 horas, ok. E eu ia embora, né? E eu, tá, e agora? O que eu vou fazer?
incrível, gente. Eu senti a falta de um monte de bolsa, né, de provas ou de coisas para preparar para o outro dia, né? Então, uma vez eu sentei, passeando, andando pela cidade, eu senti uma faculdade, né, uma instituição privada. Lá tem a Federal, né, na Mato Grosso do Sul, só que não tinha o curso de Ciências Econômicas, né? Eu procurei ver na época. E aí eu olhei assim, quais são os cursos que tem nessa instituição? Aí falava administração, turismo, pronto, precisa de professor de introdução à economia, né? Aí eu preparei meu currículo, que alguns professores, alguns funcionários da Embrapa, inclusive, davam aulas também, né? Ministravam aulas e tal. E entreguei meu currículo. Então, assim, eu sentia falta da sala de aula, né? Então, só que, como eu fui chamada aqui, na UFAM, eu acabei decidindo por voltar, mesmo o salário lá sendo maior e tal, mas não tinha condições de vir para cá muito contramão, né? Voos, etc e tal, uma transferência fora de cogitação, né? E eu sentia falta dessa coisa de estar na academia, de dar minhas aulas. Então, talvez tivesse dado certo também se ficasse na Embrapa e ao mesmo tempo ministrando algumas aulas, né? Pois é, então eu acabei voltando, vindo para Manaus e assumi, né, a vaga de professora aqui em 2009. Eu não tenho toda essa bagagem da professora Lenice, né, da professora Valdenei e da professora Lenice, né, e assim, mas já tenho alguns anos já de experiência, não são 30 anos, né, mas pegando o tempo que eu fiquei nas instituições privadas e também aqui na UFAM, já devo estar com acho que uns 24 anos, 25 por aí, né, de docência. Tá? E cada dia que se passa, como digo, a gente aprende, vai aprendendo mais ainda, né? Na sala de aula com os alunos, com os colegas, né? E assim, a minha experiência foi muito maior dentro da academia. E mesmo para aqueles que não pensam em ficar aqui dentro, ainda digo, é importante você conhecer e você entender não apenas história, como a teoria econômica, e tem o lado aí também quantitativo da estatística, né, matemática, estatística e tal, porque você, sabendo isso, você consegue olhar para o mundo e fazer análises, né, e a partir daí você pode propor soluções para os problemas que você está observando. É importante, então não é só teoria, não é só história. Se a gente não tem isso, como é que você vai entender o que está acontecendo e explicar? E como é que você vai propor soluções? Eu até sempre dou um exemplo na sala de aula, se alguém chegar, meu notebook está com problema, conserta isso. Como é que eu vou consertar se eu não conhecer, as peças? Que peças são essas, como elas se encaixam, como elas funcionam? Então, isso requer um conhecimento, e é um conhecimento teórico também, né? Claro. A gente está... Obrigada, professora. A gente está recebendo aqui a outra professora, a professora Marineide. Marineide, venha. Marineide, por favor, se aproxime. Não sei. Professora Marineide, a gente fez uma breve apresentação aqui. Eu queria que você fizesse uma... A professora Marineide também é professora do departamento, ela está chegando agora. Fizesse uma breve apresentação sua, e rapidamente também o que fez a trabalhar aqui na academia. Bom dia a todos, colegas Limar, professora Valdenei, professora Lenice, Salomão também. É um prazer estar nesse dia, né, esse dia especial, Dia das Mulheres, estar aqui compartilhando esse momento com todo mundo, com todos que nos escutam também. Eu já atuo na academia desde 2005, né? Comecei na universidade privada e assim, eu também tive outras experiências além da academia. Trabalhei por 9 anos no Polo Industrial de Manaus e trabalhei também no Banco do Brasil, né? Depois que eu me formei aqui pela UFAM,
eu me dediquei a fazer concursos e eu tive a oportunidade de passar em outras instituições além da universidade. Mas a minha história na academia, ela começa quando eu fiz o mestrado. Né? Em quê? Eu fiz mestrado aqui também em desenvolvimento regional. Ah, sim. Então, a minha história na academia, ela começa aí. Incrível, né? E aí, quando eu começo a fazer o mestrado, e eu também, eu admirava muito o trabalho dos professores. É nesse momento também que você tem um contato muito grande com os professores e com seu orientador, né? Um momento assim, que você tem muita proximidade. E nessa oportunidade eu tive como orientador o professor Luiz Roberto, que foi uma pessoa também que me inspirou muito a entrar na academia, né? O trabalho, a dedicação que ele tinha. Então ela começa aí a minha história, né? Marinilde, você leciona que disciplinas aqui? Aqui no curso de economia eu leciono economia regional, né? Que a minha história na economia regional também começa no mestrado, né? Eu trabalho com economia amazônica, com empreendedorismo, com economia solidária. Também faz projeto de extensão, IBIC? Também. E nos meus projetos, como eu tive uma experiência também de trabalhar, eu trabalhei por 10 anos como docente lá no Instituto de Natureza e Cultura, em Benjamin Constant, que lá para mim foi uma experiência única, né? E quando eu estava lá, eu também já trabalhava com temas voltados para a região, para a Amazônia, para migrações na Amazônia, né? Que ali é uma região de tríplice fronteira, onde é um fenômeno que ocorre constantemente, né? Uma região fronteiriça ali que faz fronteira Brasil, Peru e Colômbia. Então lá você tem isso muito, do cotidiano. Então, um dos temas que eu trabalhava era migrações. E também economia solidária, porque lá eu trabalhava muito com artesanato indígena, com as organizações, como que elas trabalhavam. E elas trabalhavam muito isso dentro da economia solidária. Então, daí também vem minha história trabalhando com a economia solidária. Né? Dessas experiências que eu tive lá. Que lá é um laboratório de pesquisa para quem quer estudar a Amazônia, para quem quer estudar os problemas regionais. Então, ali eu tive uma experiência de trabalhar e desenvolver alguns trabalhos nessa área de extensão e na área de pesquisa mesmo. Que bacana. Eu vou falar rapidinho sobre minha inserção na economia. Na verdade, eu não queria fazer economia. Eu ia fazer medicina veterinária. Até o último ano do ensino médio, quando a minha cachorra faleceu. E aí teve uma doença grave, veio a falecer, e aí aquilo me afetou muito emocionalmente e eu perdi toda a... Eu estava me preparando desde a quinta série, sexta, sétima, eu já pensava em fazer medicina veterinária para animais grandes. Eu gostaria de trabalhar em fazendas. Eu tinha um sonho de trabalhar em fazendas, uma coisa... A minha mãe diz que rezava escondida para eu nunca ir. Mas eu adorava ver Globo Rural, eu me identifico com não sei, eu adorava ver as produções, tanto que depois eu vou para essa área, né? Vou fazer mestrado em desenvolvimento agrícola, justamente, que era o que eu lá no antes. Bom, enfim, aí eu tinha amigos e dentro dessas amizades tinha uma pessoa que a irmã trabalhava na Secretaria de Fazenda no Rio de Janeiro. E aí ela passou, né? Eu fui para a formatura dela de economia e ela, uma pessoa muito estudiosa, logo se inseriu no mercado de trabalho na Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro e começou a ganhar muito bem, né? Secretária fiscal da secretaria ganha muito bem, e aí a minha amiga começava a botar pilha em mim, porque você não faz economia, porque economia tem a matemática, que você gosta muito,
E aí eu fiz meio que assim, eu vou fazer economia, assim, porque, né? Então foi uma coisa assim, meio em função, nem escolhi, foi assim algo, tá bom, vou fazer economia, porque eu acho que eu gosto muito de matemática, gosto muito de história, vou fazer economia, então, já que eu não vai dar para mim medicina veterinária, que eu fiquei muito abalada com uma coisa, eu não tenho capacidade emocional para cuidar de um animal E aí fiz economia no início, eu não me achei no curso. Sempre falo isso para meus alunos, eu odiei economia no primeiro ano. Fui reprovada logo em introdução à economia. E eu entrei no turno da manhã, né? Entrei na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a fazer o curso para a noite. E comecei a faltar muito o curso, era uma aluna relapsa totalmente. Não tenho vergonha de falar isso, quando a minha mãe me botou para trabalhar. E aí mudou. Aí eu mudei. Eu fui trabalhar num lugar justo que era de economia, no Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, não era qualquer lugar, e fui trabalhar no Centro de Estudos Agrícolas. Então, justamente onde eu queria, né, a área da agricultura, tudo. E ali eu me achei, ali, como a professora Valdemir falou, essa época foi a casa dela, né? Ali foi a minha casa, ali eu aprendi tudo. Eu aprendi autonomamente. Ninguém pegou meu braço para ensinar. Teve um técnico lá que pegou a gente, ajudou a gente estimulou a gente a escrever, a participar. Então eu fiz traduções de textos em inglês que foram publicadas na revista Agroanálise. Quando fiz 2 ou 3 traduções, teve colegas meus que escreveram texto. Então a gente foi estimulado por uma pessoa lá dentro. Uma pessoa lá dentro fez um diferencial. E ali a diretora da unidade, vendo que aqueles estagiários ali, eles tinham um potencial, eu acho muito legal isso, isso que faz a diferença, né? Darem oportunidade para a gente. Então, eles deram oportunidade para nós crescermos ali dentro. E ela chegou para mim um dia e falou assim: o que você vai fazer depois da faculdade? Aí eu falei assim: professora, eu não tenho menor. Ela era professora na UFRJ também, né? E eu chamava ela só de professora. Professora, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho. Você vai fazer mestrado aqui, nesse lugar, nessa coisa, eu vou te dar a carta de recomendação. Ela chegou bem assim, ela meio que definiu a minha vida. E ali, e assim foi. Quando eu terminei a faculdade, eu fui com ela. E aí, professora, a senhora pode fazer a carta? Posso, vou fazer. E fiz. Era um mestrado que tinha que fazer uma prova para entrar, não era um mestrado, tinha uma bibliografia relacionada à agricultura que a gente tinha que estudar. Então a gente fez prova, teve entrevista de projeto. Mas ali, na hora da entrevista do projeto, eu vi que o famoso queizão pesou muito. Na hora, eu lembro que a pessoa que me entrevistou falou assim: você trabalhou com a professora fulana de tal, diretora do Centro de Estudos Agrícolas da Fundação Getúlio Vargas? Eu falei: sim, senhora. Muito bem, seja bem-vinda. Não perguntou mais nada. Ali eu vi que o queizão da professora lá era assim, eu fiquei: é só isso? Sabe? Seja bem-vinda, só isso. Eu vi que isso existe. Isso existe. Ainda existe. E aí fiz o curso muito bacana de mestrado, né, professor Valdemir, umas pessoas fantásticas, umas pessoas... ali o que eu fui estudar, a UERJ, ela é muito neoclássica. Ela era, na minha época, muito neoclássica. A teoria neoclássica era muito forte.
Então, esse negócio assim de outros mundos de economia, jamais eu aprendi lá na faculdade, jamais. E eu fui ver, o primeiro mundo diferente que eu vi foi os economistas neo-schupeterianos, institucionalistas, que eu nunca tinha ouvido falar, e lá no mestrado eu comecei a ver esse pessoal. E aí, fiz concurso para cá, para o Amazonas, vim para cá, terminei o mestrado aqui, a dissertação de mestrado, voltei, defendi, e passei muitos anos aqui. Depois, eu passei num doutorado na Unicamp, que não terminei, tive um problema de saúde e acabei desistindo do doutorado. Mas foi nesse doutorado da Unicamp que eu conheci o meu marido, né, Mauro, professor daqui, pessoa com quem, um amazonense também. E quem nos apresentou foi o atual reitor daqui da UFAM, o professor Silvio, que era o professor, era amigo meu. E foi a pessoa que falou assim, vou te apresentar um colega que tem lá, também estudando lá na Unicamp, e foi quem nos apresentou, foi o Silvio Pulga, que apresentou, inclusive, foi o meu casamento com o Mauro. E como eu tive esse problema de saúde, a minha cabeça não ficou muito boa, eu voltei para a UFAM, voltei a trabalhar, e aqui eu fiquei durante muitos anos trabalhando, orientando, indo para outros campos, aprendi a educação à distância, tenho especialização em produção de material, fui tudo dentro da educação à distância, fui aluna, fui tutora, fui coordenadora técnica, fui coordenadora de polo. Trabalhei durante 7 anos entre economia e educação à distância, tudo na UFAM, nunca saí da UFAM para nada, tudo na UFAM. E um belo dia, um colega aqui da faculdade de administração falou que ia ter um Dinter, né, em administração. E aí eu não consegui fazer a primeira turma, mas na segunda turma eu me inscrevi, fiz a prova, participei das entrevistas e fui aprovada no Dinter de Administração da Federal de Minas Gerais. E aí fizemos disciplinas aqui, depois passei um ano e meio lá em Belo Horizonte. Foi um doutorado que eu amei, eu não gostei não, eu amei. Na verdade, eu gostei muito da administração, gostei muito de ter estudado lá com a Federal de Minas Gerais. Me encontrei muito, tudo que foi talvez eu olho assim, né, os cursos de administração, os cursos de economia, eu vejo que falta muita coisa para o nosso curso. Acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de essa parte de gestão pública, gestão de empresas, né, porque a gente trabalha nessa área também como economista, né, a gente não está só no setor público, né? Exatamente. E eu tive mesmo uma coisa muito, muito superficial, né? Porque doutorado é uma coisa assim, eles pensam que tu já sabe aquele assunto. E eu caí de paraquedas lá no negócio que eu nunca tinha visto na vida, né? E tive que aprender muito rápido, né? Então, eu gostei muito, achei muito, muito bacana. E quando eu volto para a UFAM, em 2018, eu venho com uma outra visão de dar aula, uma visão mais pragmática, uma visão dos administradores, né? Que é aquela visão, olha, eu tenho que dar teoria, mas vocês têm que aprender a fazer isso no mundo real. E aí, inicialmente, eu começo a trabalhar numa disciplina que é tópicos especiais de economia. Eu continuo dando as disciplinas que eu dou, macroeconomia, economia monetária, mas solicitando aos colegas, aos coordenadores que me colocassem em uma disciplina chamada tópicos especiais. E aí eu começo, desde a Covid, né, 2019, 2020, junto com a Covid, começo a dar uma disciplina, essa tópicos especiais, começo primeiro trabalhando um assunto que eu gostei muito lá no doutorado, que é finanças comportamental. Não é educação financeira, tá? Não é finanças puras, é uma área da finanças que se chama finanças comportamental.
que eu amei muito, gostei muito, me identifiquei bastante, porque não é nem os ortodoxos, né? Tem uma certa crítica, mas também não deixa de ter os valores, os parâmetros da finanças tradicional. Ele fica ali no meio termo, né? Na verdade, ele não aceita a racionalidade plena completa. Ele aceita que a gente tem uma racionalidade, né? O ser humano, né? Porque o economista é racional, é a racionalidade lá. A microeconomia, não. E aí a gente vem, finança comportamental vem dizer, olha, a racionalidade, ela não pode ser completa. Nós não temos essa, até porque nós não temos todas as informações disponíveis naquele momento para ter a melhor resposta, a mais eficiente para aquele momento. Isso não existe, né? Embora se estude isso em micro, em engenharia, sim, em todas as áreas, mas isso aí é uma questão filosófica, né? Não adianta. E aí eu dei essa finança comportamental e depois eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho muita experiência embora não pareça, mas em sala de aula eu fazia muito isso, analisava política monetária, basicamente, política fiscal. E aí eu comecei a criar uma disciplina que o nome dela é Tópicos Especiais, mas com uma ênfase em análise de conjuntura econômica, que eu gosto muito, né, que é analisar PIB, pesquisas do IBGE, pesquisa mensal, do comércio, da indústria, analisar mercado de trabalho, que também é uma disciplina que eu gosto, mercado de trabalho, inflação. Só que essa disciplina, eu trabalho ela não só a prática, mas eu também dou a parte teórica. Eu ensino o número índice, eu ensino o PIB, eu ensino balanço de pagamento, eu ensino dívida. Então, assim, é uma disciplina pesada no fim. No fim, é uma disciplina que tu tem uma parte, eu fico um mês ali trabalhando. Eu divido a disciplina em um ano, em uma parte eu dou alguns temas, por exemplo, esse período eu estou dando o PIB, as pesquisas mensais, inflação e emprego formal. Aí no semestre que vem eu vou dar indicadores externos, indicadores fiscais e indicadores monetários. Então eu divido, porque não é possível agregar tudo. E aí eles têm sempre que apresentar um vídeo e uma análise escrita, e aí eu me divirto, né? Me divirto e acho muito bacana, porque eles se forçam, né, a falar, eles têm que falar, eles têm que falar, e aí eu acho que é uma contribuição interessante essa aqui, que eu estou trabalhando com eles, e foi a disciplina que depois do doutorado me motivou ainda a lecionar. Eu fiquei assim, meia... Eu posso fazer só uma observação? A professora Lenice comentou que na seleção do mestrado, né, que ela viu que aí o QI, né, ainda existia e tal. Mas assim, eu tenho uma observação. Eu acho que você só conseguiu essa carta de recomendação e essa professora só disse, não, você vai fazer o mestrado, porque ela viu que você tinha competência, sim, que você claro. Né, uma pessoa interessada, esforçada. Foi um QI de mérito. De mérito, exatamente. De mérito. Não foi um QI assim, eu sou filho de um fulano. Exato. Não é nesse sentido. Exatamente. É um QI, QI de academia, né? É que eu coloco para os alunos, olha, às vezes, já aconteceu, estão precisando de alguém para uma vaga em tal lugar, se tem alguém para chamar, porque estão procurando e naquela coisa do, né, tem que ser urgente e tal. Então, a gente só vai indicar o aluno se a gente sabe, olha, ele cumpre, né, é uma pessoa interessada, sim. Né, e tal. Então, assim, não foi um QI, esforço, né? Eu não sou filho de rico, não, foi um QI foi mérito. Ela viu ali que sim. Eu e outros lá, porque muitos passaram. Sim. Eu fiquei 2 anos no estágio. Eu praticamente, foi o que me segurou na faculdade. E porque instituição, né? Eu queria a todo momento sair da faculdade.
Assim, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu quero acabar logo esse curso. Tá entendendo? Foi complicado. Mas assim, quer falar alguma coisa? Não, é assim que o professor, né, que ele é acostumado a lidar com esse dia a dia da docência, da pesquisa, ele também sabe identificar um grande potencial, né? Sim. Então, pela própria experiência. E assim, a academia, a docência, é uma coisa que te chama, né? Assim, eu vejo que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha área técnica, mas chega um momento que parece que ela te puxa, você se identifica com Foi a aquilo. mesma história da professora Nimar, né? Que a Nimar também Entendeu? começou a Exato. trabalhar na Embrapa, também aquilo é muito bom, um recurso Sim. muito bom, mas tá faltando algo, É porque né? eu não fui como pesquisadora também, né? Tem essa diferença, né? Aham. Talvez se eu fosse pesquisadora da Embrapa, né? Opa, é diferente, outra coisa, né? Era só técnica de Mas o de- pesquisador, ele não tem muito essa vivência que a gente tem diferente, né? É esse contato, né, com os Sim. alunos, com os colegas, e também esse desejo de você estar sempre buscando algo novo, aprendendo algo novo, entendendo muitas coisas. Então, eu acho que isso é um grande desafio e também o que motiva muito o trabalho de um docente. Exato. Né? Então, quando você se identifica com isso, você acaba escolhendo, ou você escolhe ou você é escolhido. Eu acho que você é até escolhido, né? Exatamente. Mas o trabalho, por exemplo, na área acadêmica, né, na docência, ela também implica necessariamente, no modo de ver, a questão da pesquisa e da extensão. Sim. Acho que ela não pode ser só a docência, Só a graduação. Exato. mas a pesquisa e a extensão, eles fazem Associado. parte disso, sabe? Porque, no caso, por exemplo, da docência, é mais a questão teórica, né? Sim. A pesquisa e a extensão é a questão mais Mas tu prática, sabe, Val, que que você desculpa, leva seus alunos para ver, para aplicar essa teoria a na UFAM, prática. a UFAM agora tem uma É portaria curricularizar. nova que o aluno, todo aluno da UFAM, Sim. vai ter que fazer uma parte de extensão. Uhum. Os projetos pedagógicos vai ter que incluir o aluno vai ter que participar de um projeto, fazer uma disciplina de extensão, qualquer coisa que tenha Ótimo. uma parte Isso é prática. importante. Então, os cursos agora estão vendo como que vão inserir essa obrigatoriedade da extensão dentro dos seus projetos Porque pedagógicos. já existe o PIBIC, por exemplo, é a questão da pesquisa. Mas eles não são obrigatórios, né? Não são. Eles são voluntários. Mas agora a extensão vai ser para todos os cursos da UFAM. É ótimo. E eu Muito acho que bom. essa extensão é muito boa, importante, né? E na nossa área, né, também, principalmente, para fazer essa ponte, né, essa relação, essa ligação aqui é a academia, né, e a sociedade. A comunidade que muitas vezes os alunos eles não conseguem associar, né, não conseguem relacionar. E até a própria pesquisa, às vezes eles acham, uma pesquisa, eu não quero ser professor, nem pesquisador. Não, mas a pesquisa é importante você, num cargo público, por exemplo, ou até numa empresa privada. Se você não conseguir ler, fazer essa leitura da realidade, dos dados de uma forma correta e adequada, você corre risco, como gestor, de adotar políticas públicas, né, equivocadas. Sim. E no caso da sua empresa, né, também você ir por um caminho, né, Sim. errado também. Entrando no teu gancho, assim, o que a gente percebe dos alunos, né? É que eles querem fazer um curso de economia, mas eles querem ter uma carga de teoria menor. E querem entender, fazer a leitura do mundo real com uma carga menor. Ou seja, isso é possível? Você entender o mundo sem entender primeiro como que a gente faz a leitura daquele mundo para depois, né, propor medidas, como você fala, né, de, olha, temos que ir para esse lado ou para aquele. É possível a gente ser um profissional com uma carga de teoria menor do que a gente já tem? Olha, não sei. E eu vou falar, eu já fui atravessando, eu vou dando a resposta aqui, pode ser
Assim, Lenice, inclusive, até mesmo nessa condição de professora, e já tendo passado por tantas coisas, muitas vezes eu preciso pegar e recorrer a teorias ou teóricos, ou pensadores, ou leituras que eu não realizei, né? E também, como eu coloquei no início, é tudo muito dinâmico, as coisas vão mudando e eu preciso ir me fazendo cursos, mini cursos. Então, eu acho que é uma coisa que vai nos acompanhar sempre, né? Eu não sei se seria assim, reduzir essa carga teórica. Porque que acontece? A gente vê muito os alunos falando assim, eu vou fazer um curso ali no mercado financeiro e já vou estar apta ou apto para atuar no mercado financeiro. Eles têm essa visão de que, olha, vou fazer ali um curso, vou aprender ali rapidamente ali alguns conceitos, né? Então eles acham que aquele conhecimento mínimo ali vai ser suficiente para o resto da vida deles, até para o momento atual. Vocês acham que isso é possível? Eu acho a teoria super importante, sabe? A gente entender uma realidade, a gente tem que ter por trás uma teoria. Porque senão você vai interpretar essa realidade ao seu modo subjetivo. Isso, entendeu? Isso. Tem que ter uma teoria que vai te dar que vai te dar o norte, né, para você analisar uma determinada realidade. Acho isso super importante. Agora, claro que, por exemplo, na universidade, você tem que ter a teoria, que são as aulas, né, e tem que ter esses projetos de extensão, de pesquisa, o PIBIC, a monografia, sabe? Isso são trabalhos que vão fazer com que os alunos apliquem aquela teoria que eles aprenderam na sala de aula. Eu acho muito importante a teoria, mas também a pesquisa, a extensão, sabe? Por isso, quando você falaste, professora Lenice, que agora tem no currículo a obrigatoriedade do projeto de extensão, eu acho isso excelente, sabe? Assim como deveria ser o PIBIC também, obrigatório para os alunos começarem a escrever as três pernas, né? A graduação, né? A parte da extensão e a parte da pesquisa, né? Você sair dali preparado, né? Eu acho isso importante. Eu acredito, eu concordo plenamente com a professora Nimar, professora Denei. E a gente tem que saber que a gente está na universidade, já diz o nome, universo do conhecimento, né? Senão a gente entraria no curso técnico. No nível Exatamente. Técnico. Então a teoria, hoje mais do que nunca, ela é muito importante. Porque mais do que nunca, aquilo que os sociólogos estão chamando, que a gente vive numa sociedade da incerteza, a teoria hoje, ela veio justamente para nos iluminar, para entender esse mundo tão incerto, aquilo que o Bauman fala, uma sociedade líquida. Entendeu? Se você não tem essas teorias, uma compreensão, você não tem como entender esse mundo complexo, né? Esse mundo de um mundo tão complexo que ela que vai nos orientar, que vai nos iluminar para entender isso. Sem ela não tem como, né? Porque, como a professora falou, mas também a questão da prática, ela é importante. Mas eu vejo que a teoria, ela antecede essa prática. Sim. Ela se completa. Ela se completa para que você também não seja uma pessoa que tem uma visão de mundo pautada não só na razão, mas também só nos afetos, nas paixões. Porque quando você não tem essa compreensão da teoria, as suas decisões, a sua visão de mundo, elas vão ser pautadas a partir dos seus afetos, das suas emoções, das suas subjetividades. Então, esse mundo não dá para a gente interpretar dessa forma. Ele é complexo demais. Então, a teoria, ela é imprescindível. Você falou tudo, né? Porque para a gente ler o mundo, para a gente interpretar o mundo, a gente tem que ter um conhecimento.
A gente pode interpretar o mundo de várias maneiras. Pela parte sensitiva, é o nosso olhar, o nosso cheiro, né, as nossas emoções, e pela nossa parte racional, que é a compreensão que a gente tem a partir de uma base teórica, de um corpo de conhecimento que vai, né, nos permitir entender que aquela folha caiu. Sim, aquela folha caiu, mas caiu por quê? Né? O que causou a queda daquela folha? O que motivou? Quais são as explicações básicas, teóricas que permitem, entender? Então, assim, é muito fácil eu fazer um curso no mercado financeiro em que eu vou aprender a lidar com análise gráfica, análise teórica, mas eu preciso entender aquela empresa, ela está inserida em que contexto? Em que contexto geopolítico? O que explica? Quais são a explicação teórica ali, geopolítica, que permite que me entenda a estratégia daquela empresa. Então não adianta eu saber para onde foi as ações, se as ações subiram, desceram, se eu não vou entender a filosofia daquela empresa, onde que ela está, né, inserida, quais são as estratégias que ela vai ter. Porque qualquer pessoa pode fazer uma análise de sobe e desce, sobe e desce, Análise de elevador, como sobe e desce, cresceu, baixou, agora vai para isso aí, isso aqui isso é técnico. Isso é técnico. Exato. Agora, o analista que tem a base teórica, né? Além, eu trabalho numa empresa que é setor do aço, o aço está inserido na cadeia de não sei o que está inserido dentro dos principais players, que está inserido dentro de uma teoria da inovação, que está inserido dentro de uma teoria da geopolítica. Ali que eu vou entender a explicação, ali que eu vou entender para onde vai aquela empresa. E não apenas pelo movimento da subida e descida das ações, da distribuição dos lucros líquidos. Entender que esses lugares chamados empresas, como a própria teoria da administração vai dizer, elas são sistemas abertos. Né? E uma vez que elas são sistemas abertos, elas sofrem influência do seu ambiente externo, das políticas, né? Que são os ambientes sociais, os ambientes econômicos, né? Que tudo vão influenciar e vão influenciar nas suas políticas. Né? E é preciso você entender, né, essa dinâmica que, como a gente costuma dizer, elas estão inseridas num ambiente que ele é contingencial. Ele muda a todo instante. Então, e você tem que entender essas mudanças para você saber jogar com as regras do jogo e adaptar suas estratégias para esse movimento, para essa dinâmica. Exatamente. Aí, para a gente finalizar, assim, o que vocês diriam para uma menina que hoje está no ensino médio e que hoje não tem assim, o que ela quer ser economista? Qual é a perspectiva dela? Quer começar, Maldini? Vai fazer economia e... Bem, em primeiro lugar, né, hoje em dia, como já falei, eles têm acesso à informação, muita informação, inclusive Muita, né? tem que cuidar, selecionar as informações, quer dizer, as informações que são das fontes, é o que eu costumo falar para os alunos, né? Mas em primeiro lugar, verificar se as disciplinas que compõem, o que um economista faz em primeiro lugar, o que o economista faz, né? E o que ela vai estudar, para não chegar aqui, né, com um outro pensamento, pensando que é uma coisa e ser outra. Então, vamos supor que já tenha feito tudo isso, né? Já saiba, né, o que um economista faz, onde atua, as disciplinas e tal. Quando ingressar no curso, ter um pouco, não ficar esperando só os professores, né, dizer o que tem que fazer, o que tem que ler. Ter um pouco dessa questão da iniciativa, que às vezes eu acho que falta um pouco. A gente tinha bastante na nossa época, né? Ele não ficava esperando, a gente ia atrás e se virava e tal, porque senão não acontecia nada. Sim. Meu professor dizia, eu quero um projeto.
estrutura. Não se vira, um projeto. Não entregava nem estrutura, nem nada, e queria. Se você entregasse algo que ele... Não, você ainda brigava, né? Pois é, então ter um pouco de iniciativa e, principalmente, já dentro ainda dentro da academia, conversar. Eu sei que muitas vezes as meninas, né, os rapazes também, ingressam uma idade, eles são muito jovens, né? Então é um período ainda de descobertas, de conhecimento, ainda tem dúvidas, mas tentar aqui dentro se familiarizar e também ao mesmo tempo buscar compreender, participar das atividades internas, tipo o que é uma monitoria, né? E de repente, me identifiquei com a disciplina de macroeconomia, né? Tentar ser monitor, um PIBIC, né? Não, mas a academia não foi feita para mim, né? Eu admiro quem trabalha lá no IPEA, ou no IBGE, ou no Banco Central. A partir daí, tá, mas o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Vai conversar com seus professores, vai buscar também as informações e tal, e começar desde já a trilhar o caminho aonde eu quero chegar. Eu, de certa forma, eu fiz isso, né? Tanto é que eu não posso reclamar, tá? É claro, às vezes eu reclamo, né? Sala de aula, os meninos querem coisa do tipo, mas assim, eu decidi, não, eu quero estar aqui. Eu sabia o que eu tinha que fazer para chegar aqui, né? Entendi. Mas, e outra coisa também, eu tive um professor na graduação, foi o único, falou para mim, inclusive um professor de contabilidade social, né? Ele virou uma vez e falou para mim mesmo, diretamente, olha, quando aparecer uma oportunidade, agarre com unhas e dentes, não deixe escapar. Eu nunca mais esqueço da fala daquele professor de contabilidade social. E tanto e realmente, quando apareceu lá o PIBIC, né, e eu me dediquei, eu, né, fazia, ia, não faltava, né, para não ser cortada também, e também porque eu estava gostando, né? Mas também, por outro lado, ouvi, infelizmente, de alguns professores, algumas pessoas, coisas um pouco desagradáveis, né? E o que acontece? E também, né, até fora da universidade, né, esse curso serve para quê? Né, o que você vai ser? Né? Ou seja, um lado também que desestimulou, de certa forma. Né? E eu sabia o que eu queria, né? E eu disse, não, eu sei o que eu quero e eu vou seguir por aqui. Então, assim, para a menina que está ingressando no curso ou para as meninas que já estão no curso, em algum momento, talvez, né, infelizmente vocês ouçam coisas não muito agradáveis, né? Que isso não é para você, o que você pensa? Não, o Banco Central, mas não desistam, né? Só que precisam se dedicar, estudar, levar a sério, né? Ter iniciativa, força de vontade. E se você sabe o que você quer e onde você quer chegar, ignora e segue em frente, né? E aqueles professores que muitas vezes puxam as suas orelhas, te dão, né, umas broncas, olha, cuidado aí, não vai por aí, cadê você sumiu, né, o que está acontecendo? Não, né, aqueles que tentam, tá, mas vamos consertar aqui, né, já também escutem, né, esses conselhos, né, e agarrem as oportunidades e não desistam e sigam em frente. Eu vejo, né, que, como a professora Ilar falando, muitas vezes a gente, esses jovens, eles muito cedo já estão ingressando na universidade, muitas vezes eles não têm ainda experiência e muitas vezes ele não teria certeza se é aquilo realmente que ele quer. Mas, a partir do momento que você encara qualquer curso, seja um economista, um administrador, um contador, outras profissões, se você escolhe aquilo como uma profissão para a sua vida, primeiramente você tem que encarar aquilo com muita responsabilidade, porque todo conhecimento, ele não é uma coisa fácil, ele não se dá, ele é um processo. Né? E nesse processo, ele exige o quê? Ele exige dedicação, ele exige que você tenha uma disciplina, entendeu? Então, a gente estava falando ainda há pouco, entender o mundo hoje é muito difícil.
difícil. Então, você tem também um leque de conhecimento. Hoje o conhecimento, as informações, elas estão muito próximas de serem acessadas. Mas muitas vezes você não sabe como acessar e nem como processar essa informação. Então, o primeiro ponto é você saber, é você se dedicar, é buscar outros conhecimentos além daquilo que é a sua profissão, mas daquelas outras áreas de conhecimento que conversam com a sua profissão. Isso também te amplia o teu conhecimento. E hoje, do profissional, eles não estão mais exigindo um profissional especialista. Você tem que conhecer várias outras coisas, como que outras informações, como outras habilidades, elas estão interagindo com a tua profissão também. Porque hoje você se depara com muitos problemas. E quando você está dentro de uma profissão, você está ali para resolver, para dar uma solução. Então, quanto mais conhecimento você busca, maior você tem como lidar com esses desafios que você vai encontrar na profissão. Então, o primeiro ponto é isso. Você tem que escolher uma profissão, se dedicar, buscar cada vez mais conhecimento, ter disciplina, aproveitar as oportunidades que estão aqui dentro da universidade, aproveitar os estágios também. Tudo isso vão somar e vão te dar uma bagagem para ti ser um profissional que corresponde àquilo que o mercado exige. E não termina aqui, né? A pessoa tem que continuar estudando, mesmo depois de graduado. Bom, com relação aos meninos que querem fazer economia, né? Eu acho assim, você tem que observar que afinidade você tem, por exemplo, com finanças, com empreendedorismo, se você quer ser uma empreendedora, com a questão, por exemplo, do planejamento, se você gosta de planejamento, de projetos, se você gosta de trabalhar na empresa privada, né? Se você gosta de políticas públicas, sabe? Então, faça economia, porque a economia vai te dar oportunidade de aprofundar seus conhecimentos nessas áreas. Eu, por exemplo, como eu falei, não queria fazer economia, mas fiz. E como eu tinha muita afinidade com o desenvolvimento rural, com agricultura, eu fui para essa área. E trabalhei, por exemplo, com planejamento, com projetos, com pesquisas, né? Por exemplo, quando eu trabalhei na CEPA, nós fizemos uma pesquisa chamada Dinâmica da Pequena Produção Rural. Foi financiada pelo BIRD, aliás. Então, nós fizemos um diagnóstico acerca disso. E o objetivo era sugerir políticas públicas de apoio à produção rural. Então, o planejamento, né, a pesquisa, elas te dão essa condição de você analisar uma determinada realidade, ver as dificuldades, em cima dessas dificuldades você sugerir políticas públicas. Então, eu vejo assim, o papel da mulher, economista, no desempenho e sugestão de políticas públicas. Porque além de ter essa sensibilidade, né, essa empatia, de colocar como protagonistas as pessoas envolvidas naquele projeto, você também ainda tem como é que eu posso dizer, essa condição de alocar recursos, por exemplo, e ver a importância que os recursos financeiros têm para a implementação de políticas públicas. Porque não adianta só a gente sugerir se não tiver o cuidado de alocar recursos suficientes para aquela política pública, né? Então, é importante a visão da economista, da mulher economista, no orçamento público também, né? Na questão, por exemplo, da política fiscal também, dessa questão das políticas públicas, né, que você quer sugerir. Então, é isso, gente. Tem também, por exemplo, agora a questão do desenvolvimento sustentável, né, do meio ambiente. Nós temos, por exemplo, ex-alunos que trabalham com isso e hoje estão muito bem, sabe?
economistas que trabalham com essa questão do desenvolvimento sustentável. A questão da mulher, né, também, sabe? Então, assim, existem várias áreas com as quais você pode trabalhar e se sair muito bem e ter sucesso na profissão de economista. Eu acho que, tirando aí um resumo do que vocês falaram, né, começando pelo fim, o olhar da mulher, da economista, né, ela é diferenciado, ela pode trabalhar, né, em qualquer campo que ela queira trabalhar, né, seja no planejamento, seja na pesquisa, né, mas tem que ter a certeza realmente, né, você tem que se esforçar, ter dedicação e saber que é isto mesmo que você está fazendo, né? Porque te dá uma satisfação diferenciada, acalma teu coração, né? E, como a Marinilde falou, nunca se esquecer que você não é uma ilha, que você está inserida dentro de um contexto e que você tem que entender o contexto que você está atuando, né? Fazer a leitura desse contexto, aprender com esse contexto para poder interpretar e se adaptar e propor medidas dentro daquele contexto que você está inserido, né? Você não pode ficar ali, tem que conversar com outras áreas do conhecimento, não só a atuação técnica. Você tem que conhecer outras áreas, né? Para poder atuar ali de uma forma. E aí, eu queria agradecer a vocês, tá? Por terem aceito o nosso convite aqui do Tapiocast, o coordenador, o professor Salomão, eu sou a vice-coordenadora. Eu estou muito feliz, primeiro Tapiocast que a gente faz, falando sobre a mulher, em especial da atuação da mulher na academia, em especial a economista. Agradeço a todas, muito obrigada. O Tapiocast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Apresentação: Lenice Sá, Paulo Berti e Salomão Neves. Roteirização: Maria Eduarda Braga. Edição: Salomão Neves.